vosotros por vosotros mismos, para que não percamos para que no perdamos o que temos ganho. lo que hemos recibido. Antes recebamos Antes o recibamos inteiro galardão. el entero galardón. Todo aquele que prevarica Todo aquel que se extravía e não persevera na doutrina de y Cristo no persevera en la doctrina de Cristo, não tem Deus, no tiene a Dios, não tem Jesus. no tiene a Jesús. Quem persevera na doutrina de Cristo, Que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene tanto o Pai tanto al Padre como o Filho. como al Hijo. Se alguém vem ter convosco Si alguien viene a estar con nosotros, e não traz esta doutrina, hay esta doctrina, não recebais em casa, no lo recibáis en la casa, nem tampouco o saudeis. tampoco lo saludéis. Porque quem o saúda Que el que le saluda, tem parte de parte nas suas en sus más, malas, ok? iglesia, Tem parte nos seus pecados. Meu Deus do céu. mi Dios del cielo. Que Deus abençoe, ouvintes! Deixa eu ler agora, irmãos e ouvintes, Déjenme leer ahora, hermanos oyentes, na carta aos Gálatas, la carta de los Gálatas, capítulo 1, verso 6 a seguir. capítulo 1, 6 en adelante, Alguns versículos para vocês ouvirem unos versículos para que oigan como é que o texto sagrado como el texto sagrado fala habla a respeito daqueles que não pregam a doutrina, respecto a aquellos que no doctrinan, que não vivem a doutrina do Senhor, no viven la doctrina del Señor, que abandonam o pecado e o que mundo, abandonan el pecado y el mundo, os vícios e as concupiscências mundanas. vicios y concupiscencia mundana. Olha o que diz, Mire lo que dice, capítulo 1, capítulo 1, glória a Deus. Deixa eu ver aqui o texto sagrado, déjenme ver el texto sagrado, verso 6. versículo 6. Preste atenção, pode abrir a Bíblia, ouvintes. Os irmãos aqui podem abrir a Bíblia também. La Biblia también. Eu vou lendo para vocês Voy a aí. leer para ustedes. Maravilho-me Me maravillo que tão depressa que tan deprisa passeis daquele que vos chamou sois de aquello que os llamó a graça de Cristo a la gracia de Cristo para outro evangelho, hacia otro o evangelio, qual não é outro, el cual es otro, mas alguns que vos inquietam pero algunos que os inquietan querem transtornar quieren o trastornar evangelho de Cristo. el evangelio de Cristo. Mas ainda, presta atenção, ouvintes, Aún pongan atención oyentes, mas ainda que nós mesmos aunque nosotros mismos, ou anjo un ángel do céu del cielo vos anuncie os anuncie outro evangelho, otro evangelio, além do que já vos tenho anunciado, más allá del que os he anunciado, seja anátema. sea anatema. A palavra La anátema palabra anatema quer dizer maldito. quiere decir maldito. Pode ver no teu dicionário aí, ouvintes. Puedes ver en tu diccionario A oyente, palavra la anátema palabra anatema é maldito. es maldito. Se alguém anunciar outro evangelho que não tem a doutrina Así que no hay otro evangelio que no da tiene santificação do corpo e da alma e espírito, de santificación de cuerpo, alma y espíritu, é maldito. es maldito. Assim como já vos Y dissemos, como ya lo decimos, Paulo já tinha pregado Pablo ya había predicado sobre isto. sobre esto. Agora, de novo, Ahora de nuevo, também vos digo, también os se digo, alguém vos anunciar también os anuncia outro evangelho, otro evangelio, além do que já vós que recebestes, habéis recibido, seja maldito. Porque agora porque ahora agrado a Deus ou aos homens? o a los hombres. Ou procuro agradar os homens? Busco agradar a los hombres. Se tivesse ainda agradando os Si homens, estuviera aún agradando a los hombres, não seria servo de Jesus Cristo. no sería siervo de Jesucristo. Mas faço vós saber, irmãos, No les hago saber, hermanos, que o evangelho que por mim foi anunciado que el evangelio por mí fue anunciado, não é segundo os homens, no es según a los hombres, porque não recebi, porque no recibí nem aprendi de homem algum, ni aprendido de algún hombre, mas pela revelação sino por la revelación de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amén, Jesús. Irmão, eu contei já esta semana 2 vezes Hermanos, he contado esta semana 2 veces uma revelação que Deus me deu há alguns anos una atrás, revelación que Dios me dio hace unos años atrás, que faz uns 25, 30 anos que atrás. hace 25 años, 30 años atrás. É que eu estava orando pela madrugada, eu gosto muito de orar pela madrugada, Estaba orando por la madrugada, me gusta mucho orar por porque la a oração madrugada, se torna tão gostosa, se vuelve tan rico. e Deus, diz Deus, eu amo os que me amam, Dice Dios, yo amo a los que me aman, os que de madrugada me buscam, se me acharão. y a los que de madrugada me buscan, ellos me encontrarán. E eu via, meus irmãos, o povo Yo veía al pueblo oprimido. oprimido. Por quê? ¿Por qué? Porque os que, principalmente os que tinham televisão, Principalmente los que tenían televisión,
eu vi uma cobra pequena entrar na casa Vi una deles. serpiente pequeña entrar en su casa de ellos. E aquela cobra Aquella serpiente era filha de serpente. era hija de víboras. E ela se infiltrava debaixo da cama, Ella se entraba bajo la cama, debaixo dos sofás das pessoas. sofás, sillones de las Ela se personas. escondia dentro da casa das Se pessoas. escondía debajo de la casa de la E persona. naquela visão que Deus me deu, Y en esa visión que Dios me dio, de um momento para o outro, de un momento a elas otro, ficaram enormes. quedaron enormes. Ficaram realmente verdadeiras víboras, Se llamaron de verdaderas víboras, verdadeiras serpentes verdaderas serpientes, dentro da casa do povo. dentro de la casa del pueblo. Tudo isso, irmão, foi Todo depois esto, hermanos, fue después que a televisão foi liberada nas igrejas que la evangélicas. televisión fue liberada en las iglesias Porque evangélicas. antigamente, Antiguamente, as igrejas evangélicas que eram de Cristo, las iglesias evangélicas que eran de Cristo, que seguiam a doutrina de Deus, de seguían Cristo, la doctrina de Dios de Cristo, não tinha televisão nos lares, não. no había televisión en sus hogares, no. Então, meus irmãos, depois disso, Mis hermanos, después de que esto, o povo crente adquiriu televisão, el creyente adquirió televisión, porque as igrejas liberaram a televisão, las iglesias han liberado la os televisión, pastores, esos pastores, fundadores desses ministérios los antigos, ministerios antiguos, vieram a falecer. fueron a fallecer. Então agora foi Entonces ahora fue, eleitos presidentes, doutores, y los presidentes doctores, pessoas filósofas, personas filósofas, pessoas com grande sabedoria terrena. personas con gran filosofía terrenal. Então, não, aqui tem televisão. Aquí hay televisión, Fizeram a convenção mundial han hecho convención e mundial, liberaram a televisão. han liberado la televisión. Foi nesta época, depois desta decisão, Fue en ese tiempo, después de esa que decisión, os crentes podiam ter televisão. que los creyentes podían tener televisión. Deus é minha testemunha. Eu vi, Dios es mi testigo, yo vi, como estou vendo vocês, como estoy viendo a usted. aquelas víboras pequenas entravam nas casas com a maior velocidade. Esas víboras pequeñas entraban con velocidad. Se chegar aí, entrava debaixo das camas, Estaba bajo la cama, outros até debaixo da televisão, otros hasta debajo de la televisión, debaixo do sofá, debajo del sofá, onde elas podiam se esconder. donde pueden esconderse. E daí para cá, meus irmãos, nós vemos, Y hasta aquí nosotros vemos, foi liberada a lei do divórcio, fue liberado la ley del divorcio. que os homens podem divorciar e casar com outro, com outra, Ellos pueden divorciarse y casarse con otro y otra. contra a lei de Deus, nós La sabemos. ley de Dios sabemos Que nosotros. Jesus diz que quem divorcia e casa com outra, Dice que se divorcia y está casa em con otra, adultério. está en adulterio. E a mulher que divorcia do marido, Y la mujer que se divorcia del marido, casa com outro, está em se adultério. casa con otro, está en adulterio. Por quê? ¿Por quê? Porque o primeiro casamento, Porque el primer casamiento, segundo o ensinamento de el Jesus, enseñamiento de Jesús, é uma carne só. es solo una carne. Não é duas carnes. No son dos O carnes. marido e a mulher do primeiro Marido y casamento mujer del primer casamiento é uma só carne. es una sola carne. E o marido e a mulher do segundo casamento Y el marido y mujer del segundo já não é mais a mesma carne. ya no es la misma carne. Por isso estão em adultério Por eso está en adulterio. diante da palavra do Senhor, Delante de la palabra del diante do Señor. Pai, Filho e Espírito Santo. Delante del Padre y del Espíritu. Então, irmão, depois que eu vi essa visão, Entonces, hermanos, después de que vi esa visión, eu vejo o sofrimento do povo nos yo veo lares. el sufrimiento del pueblo en los hogares. Por isso eu desafio. Por eso yo desafío. Não tem mesmo um irmão crente ou irmã crente de outros No ministérios hay un hermano creyente que que tem televisão dentro de casa, tiene televisión dentro de la casa, que não esteja passando lutas que terríveis, esté pasando lucha terrible, enfermidades o incuráveis, enfermedad incurable, as lutas as mais diversas com a própria família, lucha más diversa con la propia se familia, tornaram os inimigos um dos se han outros. vuelto enemigos unos con los otros, A esposa se tornou inimigo do esposo. la esposa se ha vuelto enemigo del esposo, E esse espírito, esse demônio y ese demonio espíritu, que está nessa cobra, nessa serpente que entrou na tua casa, esa serpiente víbora que entra que en é o tu casa, próprio Satanás, el mismo Satanás, ele põe um ciúme terrível pone celos do terribles, esposo com a esposa, esposo con la esposa, da esposa para com o esposo, esposa con el esposo, e o diabo começa el diablo comienza a a apresentar um novo homem para a mulher. presentar un nuevo hombre a la mujer, Esse demônio começa a apresentar ese demonio comienza a presentar para este homem uma nova mulher, a este hombre una nueva mujer, uma jovem. una joven, E aí começa a destruição, a briga do casal. esa destrucción, la pelea de la pareja. Aí você não sabe que é o diabo Usted no sabe que es el que eu diablo vi entrar na tua casa. Glória a Deus, glória a Jesus. Amén. Até quantos irmãos irmãs da igreja Deus e Amor, ¿A cuántos hermanos y hermanas de la iglesia dices amor? que depois que passaram a ser crente, tinham abandonado a televisão, depois que passaram a ser crente a Deus e Amor, Comenzado a ser creyente de Dios amor, llamaron recolheram a televisão. han recogido la televisión, Está lá a serpente debaixo da tua cama, están ahí la serpiente dentro debajo de tu cama, debaixo da tua televisão, debajo de tu televisión, está aí debaixo do sofá da tua cama. debajo del sillón de tu cama,
tu A casa, Bíblia diz que Satanás é uma que serpente. Satanás es una serpiente. Por isso Jesus mostrou Satanás entrando no teu lar Por eso Jesús mostró a Satanás entrando a tu hogar, em semelhança de uma cobra. semejante a una cobra. São espíritos Son imundos espíritus inmundos que têm causado tantos males aos lares, às que han famílias, causado tantos males a hogares y las familias, com enfermidades, problemas insolúveis, enfermedades, problemas insolucionables, depressões, aflições. depresiones y aflicciones. E agora, como Y escapar? ahora, ¿cómo escapar? Se voltar para Cristo, Volviéndose hacia Cristo, reconciliando com Ele. O que é reconciliar? entonces con Él, que es É reconciliar, abandonar todas essas coisas do mundo, es abandonar todas las cosas del mundo. que era pecado para você, agora não é mais. Pecado para usted y ahora no es más. Você nunca teve ensinamento para saber que essas coisas é pecado. Usted nunca tuvo enseñamiento para saber que esa cosa es São pecado. coisas tão fúteis Cosas tan útiles, que podemos ver também sobre essas coisas mundanas. hasta sin esas cosas E mundanas, vivemos até muito melhor y ver hasta mucho mejor do que ter essas imundícias las inmundicias dentro da nossa casa. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se caminhou. Agora, Jesus salvou a mim, salvou você também. Agora sou feliz, agora viverei com Jesus. Com Jesus. Amém. Pelo conhecimento da Bíblia que eu tenho, eu digo para vocês sem medo de errar. tengo. Todas essas igrejas mundanas Todas las iglesias del mundo concordam com o divórcio, concordan con el divorcio. falsos profetas. Está lleno de falsos profetas. Todas essas igrejas, irmão, que permitem os irmãos, as irmãs, Todas las iglesias que permiten que não tem nada mais, que no tienen nada más, assistir mirar televisão, televisión, que isso é muito bom, enseñan es mucho bueno, é destrutiva. hasta lo exclusivo. São de falsos profetas, irmão. Falsos profetas, hermano. Porque a televisão é a imagem da La besta. televisión es la imagen de la Vocês não conhecem a Bíblia, o Apocalipse de Jesus, capítulo 13? El Apocalipsis de Jesús. Fala aí da primeira besta e a segunda Habla besta. de la primera bestia. y la Primeira segunda- televisão, La primera es la segunda televisión. besta é a internet. Segunda la bestia es la internet. Porque a pornografia diz que da internet é terrível, La né? pornografía en internet es Para aqueles que terrible. querem. Para los que quieren. Guarda, Pero nós estamos usando aí a segunda besta nosotros usamos para falar de Jesus agora mesmo. hablar de Jesús. O mundo inteiro! A primeira besta, onde está a primeira besta? Isso aí já Onde está a existe, primeira desde quando bestia? surgiu a televisão. Que ha surgido la É televisión. a primeira besta. Esa es la primera bestia. E diz que a primeira La besta primera bestia deu todo o poder à segunda ha besta. dado todo el poder a la segunda A bestia. televisão já tá, não é mais o que era. La televisión no es lo que era. Agora mais a internet. Ahora también E internet. vai sumindo aos pouquinhos. Y va desapareciendo Porque a poco a poco. primeira besta Porque deu la o seu primera poder bestia para a segunda ha besta. dado su poder a la segunda Que bestia, que es A imagem pornográfica, Imagem pornografias gráfica, la da pornografía internet. en internet. Então, irmãos, vocês que assistem pornografia, Los hermanos que ven são la falsos pornografía profetas, son irmão. falsos profetas, hermanos. Os irmãos que assistem pornografia da internet são falsos profetas também. En internet son falsos profetas también. Ah, mas sou da Deus e amor, não Não, importa. Tá vendo a imagem Está viendo la imagen da segunda besta? de la segunda bestia, E o melhor é o som ou seja, o som da segunda besta. el sonido de la segunda bestia, Recebeu o poder da primeira, que é a televisão. recibe el poder de la primera que es la televisión, Internet. el segundo de internet. Está cooperando para a Igreja de Deus e Amor para lá para o mundo inteiro. Está cooperando a la Dios y E este Evangelho do Reino el Evangelio del Reino. será pregado em todo o mundo Será predicado en todo el em mundo testemunho en testimonio a todas as gentes. para todas las naciones. Então virá o fim. Entonces vendrá el fin. Como podemos pregar para o mundo ¿Cómo inteiro? podemos predicar para el mundo entero? Através A través dos meios de comunicações, de medios de comunicaciones lícito, lícitos, não usando a pornografia. no usando pornografía. Porque, irmão, nós não usamos a imagem Porque, hermano, no usamos la da imagen internet. del internet. Os outros irmãos vêm eu pregando aqui para outros países. Nosotros, hermanos, ven predicando para otros Interessa países. a imagem dela. O que interessa é o som. Lo que interesa es el sonido Para nós ver para o nosotros. Evangelho evangelizando o mundo Evangelho. inteiro. Olha o que derruba qualquer igreja, por mais santa que seja. Derrumba cualquier iglesia por más santa que sea. Divórcio,
divorcio. Se casar com outro, com outra. Casarse con otro y con otra. Política. Política. Derruba a igreja também. Derrumba iglesia también. Agora é político no púlpito, dentro da igreja, Político en el derruba a altar, igreja. dentro de la iglesia. E também a televisão. También la televisión. Mas seja a igreja que for. Sea la iglesia que fuera. Eu vou partir logo como Jesus. Deve que zelar a doutrina que temos pregada Tiene que da ser la palavra. doctrina de Para la a que igreja não cair. la que la iglesia no caiga. Olha bem, Mire bien. se um dia esta igreja Si un día faz eu la partir iglesia, para o Senhor, puedo partir hacia el Señor. que eu creio que todo mundo vai me respeitar até eu estar Todos com me vida, respetarán hasta estar con mas se um dia eu vida. partir para o Senhor, Pero cuando parta hacia el Señor, e a nova diretoria que virão, as novas diretorias que virão, nueva directoría que não vendrá, sabemos quem são no eles. sabemos quiénes son ellos. Se liberar a televisão, Si libera la televisión, o divórcio el divorcio e a política, y la política, sabe que a nossa igreja está derrotada igual às outras. Quem compreendeu, grite amém. Agora deve ter políticos que vão nessas igrejas, está cheio de políticos lá no tiempo púlpito. de política, está lleno de políticos en el altar. Esse aqui tem algum político. Fíjense aquí hay algún político. Eles nem vêm porque nós não, nem deixamos Ni viene porque eles vir, porque falam, não tem apoio nenhum, não vamos falar nada de No hay política. ningún apoyo, nada de política. Você tem que converter a Jesus. Em Tiene poucos que dias, convertirse a Jesús en pocos veio um días. pastor aí, veio de uma igreja Vino un pastor de muito una iglesia famosa, aquele que muy tem uma famoso. doutrina santa. Tenía doctrina santa. Vocês sabem qual que é a Assembleia de Deus, né? ¿Saben cuál es la Asamblea de Dios? Ele pediu oração para mim, é um mundano Es terrível. un mundano terrible. Ele pegou a minha cara, missionário, o senhor tem abençoado tanta gente. Dijo, tú que has Me bendecido abençoa a tanta mim gente. também. Díceme a mí también. Pegou a minha mão direita, pôs na cabeça dele. Agarró mi mano, puso en su Ore cabeza. por mim. Ora por mí. Aí eu comecei a orar. Y comencé a orar. Sai, demônio da política. Sai, demônio da Sai política. desse pastor, demônio da política. demônio do pastor da Sai, política. demônio da televisão, Sai, desse demônio pastor. da televisão. Sai, demônio do divórcio. Sai, demônio do adultério. Essa é minha testemunha que eu expulsei o demônio daquele pastor. Eso es mi testigo que eché fuera ese demonio. Porque de ese eles pastor. Porque estão ellos endemoniados. Estão completamente fora da Bíblia. E tem que expulsar mesmo o demônio, esses pastores endemoniados que apoiam a política que apoyan la política. dentro da igreja de Deus, Dentro de la iglesia de Dios. apoiam o divórcio, Apoyan el divorcio. apoiam a televisão. Apoyan la televisión. Se a igreja de Deus e amor apoia uma dessas três coisas um La dia, iglesia de Dios es amor, apoyo una de esas sabe que a derrota é total. Todos os lares que têm televisão são lares derrotados. En televisión son hogares derrotados. A família é uma briga, ninguém entende ninguém. Familia una pelea, nadie entiende a É nadie. enfermidades incuráveis, Enfermedades incurables. problema insolúvel. Problemas insolucionables. Faça uma pesquisa disto, irmãos e milhões de irmãos e Haga ouvintes. investigación de esto, hermanos oyentes. Todo lar que tem uma televisão dentro da casa dele, um lar Un derrotado. lugar donde hay televisión es un hogar O derrotado. casal separado. La pareja separada. É briga entre o casal e entre a família. Entre la pareja y la familia. Porque recolhe a televisão dentro de casa. Que recoge la Está televisión. recolhendo a Satanás dentro da sua casa. E na mesma hora o diabo desapareceu. Y al mismo instante el diablo Se arrebentou no fogo do se reventó inferno. en el fuego del infierno. Ora, se ele foi até com Jesus conversar, Si él se fue hasta con Jesús a hablar, fazendo propostas de vantagem, haciendo propuestas de muito vantajes, mais para nós. mucho más a nosotros, Que somos fracos, né? que somos débiles, Mas Deus está pero conosco. Dios está con nosotros. Aquele que estava fraco, Aquel que estaba se débil fortaleceu. se fortaleció. Aquele que manquejava, Aquel que cojeaba já anda perfeitamente. ya camina perfectamente, Já pode até correr. ya puede hasta correr. A palavra de Deus é tremenda. La palabra de Dios es tremenda. Então, meus irmãos, Entonces, mis Satanás hermanos, falou comigo Satanás habló conmigo sobre o modernismo. acerca del modernismo, Porque Satanás sabe que eu não estou gostando. porque Satanás sabe que ya a mí no me gusta. O diabo começa assim aos pouquinhos. El diablo comienza así a los poquitos. Ele não tem pressa. Él no tiene Porque prisa o dedinho, aqui a unha do dedo minguinho. por la uña del dedo, Depois que o dedo minguinho. después del dedo pequeño, Depois que o dedo. después ponga el otro E aí o mundo está na vida y ahí desses el mundo irmãos. ya está en la vida de estos hermanos. É a mesma coisa, as irmãs. Es la misma cosa, mis hermanas. Ah, de modernismo, irmãs. Basta de modernismo, hermanas. Vocês sabiam, igreja? Usted sabía, iglesia, O mais difícil lo más difícil da igreja é manter a doutrina. la iglesia es mantener la doctrina. Há poucos dias um senhor lá de Belo Horizonte ele dizia para mim, A pocos días un señor allá de Belo Horizonte me decía, missionário, misionero,
O senhor tem mais responsabilidade do que o presidente da República. Usted tiene más responsabilidad que el presidente de la O República. presidente da República tem só a responsabilidade só do Brasil. El presidente de la República tiene solamente la Administrar responsabilidad só o Brasil. solamente en Brasil, administrar Brasil. E o senhor tem responsabilidade com o mundo inteiro. Y usted tiene responsabilidad con el mundo entero. E é verdade. Y es verdad, hermanos. E a responsabilidade é muito grande com Mi Deus. responsabilidad es muy grande E a delante parte de mais Dios. difícil é a Y doutrina. la parte más difícil es la Porque doctrina. a maioria dos obreiros La mayoría de los obreros querem ser rebelde à doutrina. quiere ser rebelde a la A doctrina. maioria das obreiras quer ser La rebelde à mayoría doutrina. de las obreras quiere ser rebelde a la doctrina. Poucos ajudam a zelar da doutrina. Pocos ayudan a celar de la E a doctrina. parte mais importante da Y igreja la parte más importante de la para ver iglesia, sinais, para ver señales, prodígios, prodigios, transformações de vida, cambios de vidas, preparação de vidas para o preparación reino dos de céus, vida para el reino que é a de los cielos. doutrina. Es la doctrina. Que pregamos da palavra de Predicamos de la Deus. palabra de O Dios. dia que deixarmos de Y pregar a el día doutrina, que dejemos de predicar la doctrina, o dia que deixarmos de pregar a doutrina, al día que dejemos de predicar la a doctrina, igreja Deus e Amor la iglesia Dios é uma amor igreja como as demais. es la iglesia como las demás. E apenas uma igreja a mais. Y apenas una iglesia más. Mas não é mais a igreja de Cristo. Pero ya no es la iglesia de A Cristo. igreja pentecostal La Deus e iglesia Amor pentecostal Dios amor continuará sendo a igreja de nosso continuará Senhor Jesus siendo la Cristo. iglesia del Señor Enquanto Jesucristo. manter a doutrina da Mientras palavra de mantenga Deus. la doctrina de la palabra de Não Dios. pense vocês, No irmãos e piensen irmãs, ustedes, hermanos y hermanas, que essas igrejas que abandonaram a doutrina do esas Senhor iglesias que abandonaron la doctrina del são a Señor igreja de Jesus. son la iglesia de Jesús. Eu afirmo em nome de Jesus Yo Cristo, afirmo en el nombre de dentro Jesucristo, da palavra de Deus, dentro de la palabra de não Dios, são mais que igrejas ya de no Jesus son más Cristo. iglesias de Jesucristo. Foram igreja de Fueron Jesus iglesias de quando Jesucristo. guardavam e Cuando obedeciam guardaban y obedecían a doutrina do la Senhor. doctrina del Señor. Assim também será com a igreja Y de esta pentecostal forma Deus e también será Amor. la iglesia pentecostal Dios Quando ela amor. manter a doutrina, é a igreja de Jesus aqui na terra. Mas o dia que deixar de pregar a doutrina de Pero el Jesus día que deja de predicar la doctrina de Jesús e deixarmos de viver a doutrina de Jesus, dejarnos de vivir la doctrina de Jesús, ela deixa de ser a igreja de Jesus Cristo, ella deja de ser la iglesia de passa Jesucristo. a ser uma sociedade religiosa, Pasa a ser una sociedad como religiosa, são todas as demais como igrejas son todas las demás que não iglesias vivem a doutrina que do no viven Senhor. la doctrina del Señor. Não se engane, meus No se irmãos. equivoquen, hermanos. O diabo é astuto, El diablo es astuto, tem enganado os pastores, ha engañado a los pastores, os doutores lá los doctores de allá, das suas igrejas. en sus iglesias. Aquilo que a Bíblia Es diz, aquello que la Biblia dice. amontoaram para si Amontonaron para sí doutores doctores do pecado da del corrupção. pecado de la corrupción. Por isso, irmãos, Por esto, hermanos, zele da doutrina de Jesus. Zele. cele la doctrina de Jesús. Para zelar temos que viver ela. Y para celar tenemos que vivir ella. Como iremos zelar de uma coisa que não vivemos? ¿Cómo vamos a celar de las cosas que nosotros no vivimos? Quem concorda a zelar da doutrina do Senhor, grite amém. Y tome tu corona. Quando bem o que tem recebido, Para ver lo que tiene para recibido. que Satanás Para que Satanás não roube a tua salvação. Inclusive, irmãos, Incluso, hermanos, eu estava sabendo ontem, minha esposa está falando comigo, yo estaba sabiendo ayer, mi esposa hablaba conmigo. sobre como é que fala? É suíte, não é suíte, aquele computador que a pessoa escreve toda o seu diário, que ele passa, como é que chama? Twitter. É Twitter. Twitter. E outro como chama? Y otro se llama Facebook. Facebook. Esses dois são instrumento do diabo. Son instrumentos del E diablo. muitos crentes caíram no laço do diabo aí. Y muchos creyentes cayeron en la trampa Estão del diablo. escrevendo o diário da sua vida ali. Están escribiendo el diario de su vida allí. Isso é de Satanás. Eso es de Satanás. Isso não é de Deus. Eso no es de Dios. O inferno se levantou contra El você. infierno que se ha levantado enganar. para te engañar. Esses aparelhos diabólicos. Esos aparatos diabólicos. Escrevendo o diário da tua vida. Escribiendo diarios de tu vida. Até do teu relacionamento. Até de tu Com a relacionamiento tua esposa. con tu esposa. É isso é do diabo. Isso é de Eso Satanás. es de Satanás. Escrevendo até Escribiendo hasta teu diário, a tua vida diária. tu vida íntima diaria. Você tem relação com as mulheres que não são tua Tu esposa. relación con las mujeres que no ven. Porque é Satanás em tua vida. Satanás en tu vida. Sai do Y el demonio del Twister. sai do mundo desses males. Salga demonio del Facebook. É vencido pelo sangue de Jesus.
mim já faz 52 anos. Me convertí de 52 años. Essa igreja que o senhor pertencia a ela, Esa iglesia que usted pertenece, ela tinha uma doutrina tão boa, tenía una doctrina tan buena, igual a Deus e amor. igual a Dios es amor. Mas aqueles líderes Pero aquellos que líderes fundaram essa igreja que fundaron esa iglesia passaram para o Senhor. pasaron al Señor, Aí vem os doutores vinieron los serem doctores, os presidentes dessas igrejas. presidentes de esas iglesias, Aí abriu a mão para a televisão, abrieron la mano a la verdad. televisión, para a praia, a la playa, para o divórcio al divorcio, e tudo que aí está acontecendo, como vocês verem. todo lo que está sucediendo como ustedes están E viendo. Deus deixou eles sozinhos Dios los dejó solitos, e veio para a igreja. vino a la iglesia. Deus é amor! Por isso, irmãos e irmãs, quando eu passar para o Senhor, Pasar por el Señor, se Jesus não vier até lá, si Jesús no viene hasta tem que allá, existir a doutrina que nós pregamos. Para que não fique igual essas igrejas de demônio, doutrinas de demônios. Quem vai lutar pela doutrina da palavra de Deus, da Deus de amor, grite amém. Porque o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? É deixar a fé salvífica. A apostasia não vai vir das heresias, das seitas herésicas. A apostasia virá da igreja bíblica, aquela que seguia a palavra. Alguns dentro dela começam a se apostatar e dar ouvido a doutrinas de demônios. Nos tempos do fim, meus irmãos, a igreja bíblica seria substituída por um tempo apóstata, um tempo difícil para os verdadeiros cristãos. Então o que significa isso, essas pessoas dessa maneira? Não é que a igreja, meus amores, está mundana e não tem mais doutrina. Isso é o próprio Deus revelando o seu diabo dentro dela, para mostrar para nós quem eles são. Eles seguem a doutrina de Balaão, são igual Zedequias, aquele profeta que era profeta de Judá, veio para o norte, se corrompeu e se aliançou com Acabe, profetizando mentira. Profetizou lá para Acabe que Acabe ia conseguir vitória. Quando se aliançou com Josafá, Josafá não queria ouvir a palavra dele, não, que era o profeta de Deus. E Micaías, assim que o Deus mandará, eu falarei. E Micaías profetizou juízo e morte para eles. E ele não aceitou. A mesma coisa é hoje. Quantos profetas de Deus em nosso meio, que eram homens de doutrina, homens de palavra, agora estão se aliançando com os mundanos, com os nicolaítas, profetizando mentira dentro da igreja. Uma igreja está toda corrompida, toda apostatada, fazendo a igreja fonte de lucro e está profetizando bênção, dando posse. Mentira! Deus quer conserto por todos nós. Deus quer que nós se preparem para a sua volta. Deus quer que faça campanha da vida de Jesus. Deus quer que nós voltemos ao primeiro amor. Senão ele vai mover o nosso castiçal. Numa igreja no interior, lá ouvi um testemunho por uma serva do Senhor. Ela contou que em uma igreja existia um pastor, a doutrina de Jesus ele nunca ensinou. O pecado nessa igreja cada dia foi entrando, irmãos cortando os cabelos, a moda do mundo usando. Um dia um certo homem na casa do pastor chegou, entregou-lhe uma carta, a carta que falou: O que vem a ser isso? Eu estou sentindo arrepios em todo o meu corpo. Eu vou abri-la e lê-la.
Sou eu. Sou eu, seu amigo. Não se assuste, meu caro. Afinal de contas, nós somos colegas de ministério. Eu devo lhe dizer que estou muito contente com o seu trabalho, pois ele é mesmo progressivo. Afinal de contas, você não tem um povo fanático. Está do jeitinho que eu gosto. Mas sabe, se você proibisse aquelas mulheres do círculo de oração, elas reúnem-se todos os dias e fazem muito barulho. Meu Deus, ora, vamos, não me fale neste nome. Não quero estragar tudo agora. Muitos estão andando de conformidade com a minha vontade. Não pregue doutrinas e nem costumes na sua igreja. Deixe o povo completamente à vontade, pois o meu reino está estabelecido na sua igreja, a antiga casa de oração. Continue assim, pastor. Eu estou muito satisfeito com o senhor e certo da sua colaboração. Subscrevo-me Lúcifer, o príncipe das trevas. Por isso